Arena Alterosa. Oferecimento Prime Medical Center. Sua vida com mais prazer. Agende uma consulta. Muito bem, está no ar Arena Alterosa. Bom dia para você. Vamos falar de esporte a partir de agora. Vamos aproveitar, né, que a gente teve rodada no final de semana, até porque agora a gente não sabe quando os jogos vão retornar, né? Os estaduais vão retornar, porque a CBF suspendeu as competições nacionais, né? As federações também vão suspendendo os jogos, então vamos aproveitar essas rodadas aí para mostrar para vocês os gols, as entrevistas, o módulo 1, o módulo 2 do Campeonato Mineiro e também tudo sobre o Campeonato Carioca. Eu tô aqui com o Márcio Santos para a gente começar a falar de Campeonato Mineiro. Vamos aproveitar, né, Márcio? Porque ele sabe quando volta, né? É verdade. Bom dia para você, Fernando. Bom dia também a todos do Arena. É verdade, não sabemos quando os campeonatos vão retornar, por conta de toda essa situação do coronavírus, né? Mas, de fato, claro, com toda certeza, é uma atitude muito bem pensada também das federações, porque a situação realmente está calamitosa para todo mundo, mas a bola rolou nesse final de semana e a gente realmente vai dar esse pitaco aí falando a respeito desses jogos. A maioria dos estádios com arquibancada vazia, né? A gente viu no final de semana, já começando a tomar essas medidas aí em relação ao coronavírus, e daqui a pouco a gente vai dar as informações sobre a Federação Mineira, né, que suspendeu os jogos. Ainda tem uma partida hoje para fechar essa rodada, ainda vai estar valendo, né, mas a partir de hoje, terça-feira, na verdade, amanhã, já não tem mais jogos aí do Campeonato Mineiro. Vamos fazer o seguinte, vamos começar mostrando a vitória do Atlético Mineiro em cima do Vila Nova, lá em Nova Lima, com estreias, né, do Sampaoli e também do goleiro Rafael, ex-Cruzeiro. Vamos ver os gols dessa partida, o de Santo marcando o primeiro aos 2 minutos. Uma vitória, Márcio, que é importante por ser fora de casa e por colocar o Galo de volta no G4 em terceiro lugar, né? A estreia do Sampaoli, lógico que não tem ainda o dedo dele no time, algumas coisas mudaram. Ele colocou 2 atacantes, né? O de Santo e o Ricardo Oliveira jogaram juntos, 2 centroavantes. O Rafael, que para mim ele foi contratado obviamente para ser titular, porque é o estilo do Sampaoli, ele sabe jogar com os pés. O Vitor, com certeza, agora reserva. E o Rafael chegou até a dizer, né, que foi a partida mais importante da vida dele, até porque ele ficou muito tempo como reserva do Cruzeiro, né? Então, fez uma boa estreia com o Atlético. Sampaoli, é claro, vai mudar muita coisa. O Atlético precisa também de outros jogadores em algumas posições mais específicas, mas com toda certeza uma vitória que já dá um pouco mais de alento, né? O time agora é o terceiro colocado no Campeonato Mineiro, dá um pouco de alento. Quem sabe o Sampaoli consegue encaixar aí um bom time do Atlético para a sequência. O Arana foi quem marcou o último gol do Atlético, né? E o Ricardo Oliveira ainda teve a chance no pênalti, o goleirão conseguiu uma defesa bonita, né? E pro Vila Nova, o Zé Eduardo acabou descontando no final do placar aí, 3-1 para o Atlético Mineiro. O Galo, que é o terceiro colocado, como a gente disse, com 18 pontos. E o Vila Nova está na zona do rebaixamento, brigando ali junto com o Tupinambás, né? Para sair dessa situação. Tem só 4 pontos até agora no Campeonato Mineiro, né? Em 9 jogos, né? Essa 9ª rodada realmente muito pouco, né? O Vila e o Tupinambás somaram até agora. O Marcos falou do Rafael, que estreou ontem, e ele falou depois do jogo. Vamos ver as entrevistas. Eu acho que assim, cada vivência está sendo única. O primeiro treino, a primeira vez que eu vesti a camisa, agora o primeiro jogo. Eu estou muito feliz mesmo, eu estava com uma expectativa muito grande e fico feliz de ter saído de campo aí com a vitória, com a grande atuação do time. Isso é muito importante para a nossa evolução aí, para o nosso ano. Eu acho que nos portamos muito bem, sofremos muito pouco pressão aqui atrás e criamos muitas oportunidades de gol. Então, saio feliz aí com esse resultado e com a estreia. O professor frisou bem o que ele queria e a gente está procurando entender o mais rápido possível. É um cara que vai nos ajudar bastante, claro que é um começo de trabalho e tem muito que evoluir. Só que dá tempo ao tempo e que vamos chegar na melhor forma. Isso daí é bom, né? A gente que não é acostumado muito com bola aérea, não tem muito primeira bola, né? Assim, o jogo mais no chão a gente procura tentar sair jogando. Ele mostrou isso durante a semana, né? Treinamos bastante, 2 períodos aí. Isso daí mostra a força da nossa equipe. É o seguinte, não adianta mostrar a entrevista do Sampaoli, até porque ele não falou ontem, mas o pessoal fica bravo, né, quando o Sampaoli e o Jorge Jesus falam aqui, porque não dá para entender muito bem. O Jorge Jesus ainda é português, né? O Sampaoli é bem complicado, então, né? Deixa Agora, eu trabalhar, né? Questão do Atlético vencer o Vila 3-1, mas o Vila não é parâmetro também para poder falar que o time evoluiu, né? Tá muito bem, não. O Vila, como você disse, é o vice-lanterna, então não é grande diferença também vencer o Vila por 3-1. Já era uma vitória, digamos,
normal, né? Até porque é um time grande contra um time de menor expressão e principalmente o Vila nessa situação complicada também, apenas 4 pontos em 9 jogos disputados. Verdade. Bom, Coimbra e Cruzeiro também se enfrentaram nesse final de semana pela rodada do Campeonato Mineiro e o Cruzeiro foi derrotado pela equipe do Coimbra pelo placar de 1-0. Vamos ver as imagens aí desse jogo? Independência vazio, nenhum torcedor, né? Como a gente já adiantou aqui no início do programa, já é uma das medidas tomadas aí em relação ao coronavírus, estádios vazios, faixas aí de conscientização, os jogadores entrando em campo e com a bola rolando, o Vitor Hugo marcou esse gol e aos 35 do segundo tempo, a bola desviou na barreira, enganou, né, o goleirão Fábio, o único gol do jogo, gol da vitória do Coimbra, que chega aí ao 10º lugar, né, tem 7 pontos, deu uma respirada, está fora da zona do rebaixamento e o Cruzeiro com essa derrota foi para 5º lugar com 14 pontos. Derrota essa que rendeu a demissão do Adilson Batista, Márcio. Surpreendente para todo mundo, derrota ruim, no caso para o Tupinambás, que está nessa briga direta aí contra o rebaixamento, era um adversário direto para o Baeta, logicamente todo mundo esperava uma vitória do Cruzeiro, o Coimbra acabou surpreendendo, ele manda o jogo no Independência, né? Sim. Mas esse mando de campo era do Cruzeiro, mas acabou o Coimbra vencendo esse jogo, com toda certeza respirando mais tranquilo, e o Adilson caiu pela segunda vez numa semana, Uma semana. Agora foi, né? Todo mundo esperava, foi demitido, voltou com o Adilson, agora realmente, de vez, o Adilson, que acabou realmente ficando muito chateado pela demissão, pelos jogadores que ele queria que fosse para o Cruzeiro, acabaram não indo, então reclamou muito o Adilson em relação a isso também, né? Verdade, ele falou, logo após esse jogo, né, ele chegou para a coletiva de imprensa e já adiantou que não era mais o treinador do Cruzeiro. Vamos aproveitar e mostrar agora um trecho da entrevista, né, que ele dá declarações bem sinceras, né, foi bem verdadeiro o Adilson Batista após a partida, vamos ver. Eu não sou mais o treinador do Cruzeiro, acabei sendo demitido ali pelo Carlos, mas deixar bem claro que fico um pouco chateado, não só com os resultados recentes, né, que também temos participação, culpa, enfim. Agora a gente precisa entender o processo. No início do ano tivemos que fazer uma reformulação, tive a coragem de pedir para que determinados jogadores saíssem, enfrentei, porque alguns não tinham, e eu fiz isso, né? Esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu não quero, e ajudei nesse processo. Clube com uma bagunça dentro do vestiário, uma desordem, atletas tomaram conta do clube, derrubaram o seu Mano Menezes, meu amigo, seu Abel, seu Rogério Ceni, e tomaram conta do clube. Então, você chega, tem que limpar. Dei treino durante alguns dias até resolver essa situação, coisa que a gente não queria, porque não tínhamos comando lá em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente, porque hoje tem 8 gestores e os 8 querem dar palpite no futebol. Alguns deveriam cuidar do marketing, que era para fazer uma campanha para 300 mil, hoje nós só estamos com 45, então esse marketing tá mal, precisa melhorar. O Adilson, após o jogo de ontem, né, ele, assim que terminou a partida, recebeu aí a notícia de que não era mais o treinador do Cruzeiro. Bom, vamos falar dos times da nossa região. O Tupinambás ficou no empate lá contra o RT, né, em Patos de Minas em 0-0. Já a equipe do Tombense jogou em casa e venceu, uma vitória importantíssima para a equipe de Tombos, que segue na cola do líder América Mineiro. A gente está vendo os gols dessa partida, venceu a Caldense pelo placar de 2-1. O Luan abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, num gol um pouco polêmico, o pessoal reclamou bastante de impedimento nesse lance aí. A gente vai ver agora na imagem congelada, tá quase a mesma linha aqui, né, Márcio? É meio difícil, né? Pelo lance, parece que tá realmente na mesma linha. E aí valeu, a Caldense saiu na frente, depois
a equipe de Tombos conseguiu a virada nesse lance aí, ó, pela direita, pênalti, e o Rubão tá fazendo gol. Grande Rubão, né, rapaz? Tá metendo gol, hein? Aqui no Tupi, até teve uma boa passagem aqui no Tupi também. O Rubens, a estatura dele ajuda bastante também, né? Sim. Não é aquele jogador muito habilidoso, mas faz gol, né? Faz gol. O estilo Dadá. É uma referência, né? Segura bem a bola na frente, né? E fez o gol de empate ainda no primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, o Cássio Ortega também tá jogando um bolão nesse Campeonato Mineiro. Vai fazer o gol da virada, o segundo gol da equipe de Tombos, que venceu o Caldense pelo placar de 2-1. Tá em segundo lugar com 20 pontos, só um a menos do que é o líder América Mineiro, que tem 21. A Caldense está em quarto lugar com 17 pontos. Saiu o golaço do Cássio Ortega. Domina com a direita, puxa para canhota e chute aí no cantinho, sem chance nenhuma pro goleirão. Depois do jogo, quem também falou com a imprensa foi o técnico Eugênio Souza, que falou, né, dessa boa fase aí da equipe de Tombos e principalmente tentar manter agora nessas rodadas finais para ir com tudo para a segunda fase do Campeonato Mineiro. Vamos ouvir o treinador da equipe de Tombos. Então a gente fica feliz, principalmente até no caso de hoje, na ausência do Y, né, que lógico que tanto ele quanto o Rodrigo faz falta, porque são dois jogadores do grupo importantes, vinham jogando titulares, né? Mas graças a Deus o Serginho e o Falcão aí supriram muito bem a ausência deles. É como a gente tem atuado, né? É entrar firme, né? Sabendo que nós somos, onde eu sempre falo com ele, ó, não vamos acreditar não, nós somos desacreditados ainda, para eles, né, baixar a bola e continuar correndo, né, da mesma forma. E uma coisa que você tinha me perguntado antes, com relação à maturidade do nosso time, né? Nosso time saiu atrás lá contra o Vila, manteve o mesmo padrão, saímos atrás hoje e mantemos o mesmo padrão. Nosso time hoje está com um nível de maturidade muito bom, porque não se assusta. E isso veio acontecer, acho que na quinta ou sexta rodada, se eu não me engano, né? A gente não estava tomando gol, não estava ganhando e quando era empate não tomava gol. Principalmente contra o Boa aqui, né? Teve lá contra o Atlético, mas a nossa equipe assim, não se assusta com isso. E a gente não sabia como que o time ia enfrentar a situação, até porque acho que na quinta ou sexta rodada ainda não tinha tomado, né? Se saísse atrás, como é que se ia se portar? Ia dar desespero, ia querer ganhar de qualquer jeito. Mas a equipe está mostrando essa maturidade importante. É na toa que está à frente do Atlético Cruzeiro, né? Na cola do América, que de certa forma também o América Mineiro, por estar em primeiro lugar, né? Apesar da má fase do Cruzeiro, né? O Atlético também está começando a engrenar. Surpreende, né? Está mantendo a liderança quase a competição toda, né, Márcio? Sim, o América muito bem. Mas o destaque, questão do Tombense, além de ter um elenco muito bom, um elenco que é bem montado, digamos assim, apesar de ser time de empresário, um elenco bem montado, o Eugênio é um treinador que tem uma identidade muito grande com o Tombense, já foi campeão brasileiro da Série D com o Tombense e conhece muito bem o Campeonato Mineiro. Então, com toda certeza, isso faz muita diferença num clube do interior. Sim. Então, o Eugênio, com toda certeza, ele tem muitos méritos em relação à montagem da equipe, mas tem um conhecimento muito grande do campeonato. E essa identidade dele com o clube e com o campeonato traz, com toda certeza, esse resultado muito positivo para a equipe do Tombense, que para mim já está classificada, né? É muito difícil o Tombense perder essa vaga, então já está praticamente classificado para a próxima fase a equipe de Tombos. Vamos fazer o seguinte agora, vamos aproveitar que a gente está falando do módulo 1 ainda, vamos dar uma olhada na tabela de classificação, até mesmo para a gente poder comentar como que está a real situação do Tupinambás, né? Quais são as chances de permanecer na Série A e quais são as chances de voltar para o módulo 2. Vamos ver a tabela. Na liderança o América com 21, depois vem a equipe de Tombos com 20 pontos, o Atlético Mineiro em terceiro com 18 e a Caldense em quarto, né, fechando o G4 com 17. Depois vem Cruzeiro, Patrocinense com 12 pontos e a gente vai virar a tabela agora para a segunda parte. O Uberlândia é o sétimo colocado com 11, o RT também com 11, o Boa tem 8 pontos, Coimbra saiu da zona do rebaixamento com a vitória, está em 10º lugar com 7 pontos. Depois vem Vila Nova com 4 e Tupinambás apenas com 3 pontos. Para a gente poder ter uma noção aqui, Márcio, se o Tupinambás vencer o próximo jogo, a gente não sabe quando né, a gente só sabe que é contra a Caldense, que está brigando pelo G4 ali, quer ficar nas primeiras colocações, claro, do Campeonato Mineiro. Quanto melhor você classificar para a segunda fase, né, você tem mais chance depois. Olha só, chega a 6 pontos, né? E aí depende do resultado do Vila Nova, né? O Coimbra, mesmo perdendo, o Tupinambás não alcança. Ou seja, se vencer a próxima rodada, ainda assim ele não sai da zona do rebaixamento, né? Ou seja,
vai ficar a decisão para a última rodada. Né? Muito difícil a situação do Tupinambás, uma situação bastante complicada. Deixou de ganhar jogos importantes dentro de casa e isso com toda certeza vai dificultar nessa reta final. Tem a Caldense que está brigando pela classificação. Praticamente uma vitória da Caldense coloca ela no G4 e permanece no G4, né? Ela se confirma no G4. A briga da Caldense diretamente é com o Cruzeiro. Então, se a Caldense consegue uma vitória contra o Baeta aqui, nesse próximo jogo que a gente não sabe quando vai ser, só que vai ser aqui em Juiz de Fora, para a Caldense vai ser uma maravilha. Então, vai ser a decisão do Baeta. Tem que conseguir vencer esse jogo. Depois, vai enfrentar o Boa fora de casa. O Boa já não vai brigar por mais nada, já não tem chance de classificação por mais nada e também de rebaixamento muito difícil. Então, vai pegar um Boa lá em Varginha, já numa situação, digamos, cômoda para a equipe do Boa, que vai só se preparar aí para disputar o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, para o Baeta, esse jogo contra a Caldense é fundamental. É vencer esse jogo e esperar para ver o que vai acontecer na última rodada. Até agora, o Baeta não ganhou nenhum jogo também, né? Está na hora de ganhar pelo menos essa partida contra a Caldense aqui em Juiz de Fora. Verdade. Bom, pessoal, a sequência seria o seguinte. Tupinambás jogaria nesse final de semana aqui em Juiz de Fora contra a Caldense. E aí a primeira fase do Campeonato Mineiro já terminaria na quarta-feira, no meio da semana. Só que, por conta da suspensão do Campeonato Mineiro, esses jogos não vão acontecer, a gente não sabe quando, né? E falando nisso, a Federação Mineira, ontem mesmo, no domingo, né, soltou uma nota falando da suspensão, né? Determinou a suspensão de todos os jogos no estado a partir de amanhã, terça-feira, em função da pandemia do novo coronavírus, né? A entidade seguiu a decisão da CBF, a Federação Brasileira de Futebol, que também ontem paralisou todas as competições nacionais já a partir de hoje, né, de segunda-feira. E aí a CBF também soltou uma nota anunciando essa suspensão e os seguintes campeonatos que estão em andamento, além da Copa do Brasil, né, que a gente está mais habituado a assistir pela televisão. Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro Femininos A1 e A2, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. Em relação à Copa do Nordeste, a CBF deixou a cargo da federação, né, da Liga do Nordeste, na verdade, decidir se para ou se não para. Sobre o Brasileirão, que começa em maio, ainda não há decisão tomada. A gente segue acompanhando até mesmo para atualizar você, né, que gosta de sentar aí na frente da TV para assistir os bons jogos. Vamos fazer o seguinte, intervalo e na volta tem tudo sobre o módulo 2. Nacional venceu o Tupi, o Atlético venceu o Serranense jogando em casa. A gente vai mostrar os gols e também as entrevistas dessa partida. Quando criança, sonhei um dia ter superpoderes, salvar vidas e cuidar da saúde das pessoas. Com o corpo clínico altamente capacitado, o CTI Neurológico e a unidade de AVC do Hospital Albert Sabin conta com a mais alta tecnologia médica disponível no Brasil. Sim, creio que estamos conseguindo. Estrutura e tecnologia são fundamentais, mas o que faz a diferença são as pessoas. Hospital Albert Sabin. Só Portão, muito mais proteção para a sua casa. Praticidade e segurança com acabamento impecável. Portas de enrolar automática, portões eletrônicos de ferro e alumínio. Tudo com o melhor preço. Ligue agora para 984 54 24 39. Na Resato, enxergamos o seu apartamento antes dele existir. Escolhemos a dedo os melhores pontos. E com seus projetos em mente, construímos com o reconhecido padrão de qualidade Resato. Os melhores pontos da cidade. Resato, para morar, para investir, para você. Nem sempre é fácil estudar. Por isso, pensando em você, a Unopar ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. E as mensalidades cabem no seu bolso. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Tenha uma vida com mais prazer. Chegou em Juiz de Fora a Prime Medical Center. Uma clínica médica especializada em saúde sexual masculina. Disfunção erétil e ejaculação precoce tem tratamento e nós podemos te ajudar. Ligue 0800 444 6666. Equipamentos de última geração e sala de espera individual com total sigilo. Em Juiz de Fora, no Centro Médico Monte Sinai Prime Medical Center. A sua vida com mais prazer.
Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa. Pessoal, vou mostrar para vocês agora a tabela dos confrontos da Copa Alterosa, que começa neste sábado, né? E aí rola a indecisão por parte dos torcedores, né? Se realmente vai acontecer ou não. A previsão é que comece no sábado, mas por conta justamente do coronavírus, né? A gente vai seguir acompanhando e na quinta-feira a gente dá uma definição, tá bom? Olha só, no sábado a gente teria NEC e Flamengo, né? Às 3 horas, jogo que acontece lá em Coronel Pacheco. Obrigado. Operário e ADF se enfrentam em São João Nepomuceno, o ADF que é atual campeão e o Operário é o mandante, ele joga lá em São João. Trintões de Belmiro Braga joga contra o Clube Atlético Bom Jardinense, joga em casa, lá em Belmiro. Agora sim, vamos lá para a segunda parte, para a gente poder ver os confrontos de domingo. Ó, domingo 10 da manhã, Ribeiro Junqueira enfrenta o Palestino, né, jogo que acontece em Leopoldina. O Social joga em São João del Rei contra o Santa Cruz. Esporte Clube Santa Terezinha, em Lima Duarte, enfrenta a seleção de Matias Barbosa. O Chequiná de Juiz de Fora joga em casa contra o Moreira. E o Maripaense enfrenta a equipe de Recreio na cidade de Maripá de Minas. Esses são os confrontos previstos, né, para sábado e domingo pela primeira rodada da Copa Alterosa. Pessoal, um recado para você. Agora, um recado importante, por isso se liga aqui comigo. Olha aí, gente, um mundo novo está se abrindo para você na região do São Pedro. É o Parque Jardim Tiradentes da MRV. E não é um pré-lançamento para você apenas mudar de endereço, não. É para você mudar de vida. A ótima localização da região do São Pedro te deixa perto da UFJF e a poucos minutos do Independência Shopping e de grandes supermercados e da Avenida Costa e Silva, que é a principal ali do bairro. E o condomínio, além dos ótimos APs de 2 quartos, tem uma linda área de lazer com piscina, do jeitinho que essa família adora. 100% de vagas de garagem e guarita blindada. E tudo isso com entrada parcelada e subsídios de até 23 mil do Minha Casa Minha Vida. Para se cadastrar é muito fácil, só mandar um WhatsApp, gente, para 31 9900 9000, 31 9900 9000, ou você também pode ligar no 4004 9000 ou acessar o site mrv.com.br. Não perca essa oportunidade. Vamos voltar a falar agora de Campeonato Mineiro, vamos ver os gols do módulo 2. Márcio Santos, lá em São João del Rei, o Atlético venceu o Serranense pelo placar de 2-0 com 2 gols do Michel Paulista. E o Atlético está em terceiro lugar com 10 pontos. Surpreendente, né? O Atlético, de fato, surpreendente. Tem feito uma boa campanha nesse módulo 2. Esperava que outras equipes mais tradicionais pudessem realmente estar ocupando essas posições. Caso de Ipatinga, Democrata de Governador Valadares, essas equipes estão para trás. O Atlético realmente fazendo um bom papel nesse módulo 2 do Campeonato Mineiro. Aí a gente já vê os gols de Nacional 2, Tupi 0. Primeiro gol, cruzamento, o goleirão acabou falhando, né? Saiu errado ali. E o Jonathan Mock aproveitou para abrir o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Ó, mais uma vez, cruzamento, saiu mal, acabou que o próprio jogador do Tupi atrapalhou também, né? Também. É questão de posicionamento, né? Até nessa situação, o goleiro realmente já saiu um pouco apavorado. E essa derrota do Tupi era um adversário direto, abriu justamente 4 pontos do Tupi desse G4 agora, desse Campeonato Mineiro. Já fica uma situação meio complicada, né? Só que o Tupi, para buscar uma classificação, ainda tem outros 5 jogos, tudo adiado, mas os 2 próximos jogos do Tupi vão ser em casa. Sim. Vai pegar o Ipatinga e pegar o Democrata de Governador Valadares em casa. Se quiser realmente conseguir essa classificação, o Tupi vai precisar realmente vencer esses 2 adversários muito tradicionais, mas o Tupi realmente vai ter que superar esses 2 adversários para conseguir, pelo menos, caminhar aí um pouco mais. E depois vai pegar adversários que estão na parte de baixo da tabela, né? Então, tem tudo para conseguir essa classificação, o Tupi, apesar de ter aí 4 pontos de desvantagem em relação ao pessoal que está no G4. O Douglas Alemão foi quem marcou o segundo gol do Nacional, né? Com esse resultado, o Nacional chega a 11 pontos, está na vice-liderança do módulo 2, já o Tupi, como o Márcio disse, está em 8º lugar com 6 pontos. E depois do jogo, os autores dos gols, também o treinador do Nacional, falou com a imprensa. Vamos ver. Eu fico feliz, né, cara? A gente tem trabalhado em silêncio, a gente escuta umas críticas, mas a gente acaba ficando surdo para esse tipo de coisa, né? Então, graças a Deus tem me abençoado, tenho trabalhado no silêncio e graças a Deus eu tenho me abençoado e me abençoou com esses 2 últimos jogos. Foi diferente, né? Eu não vi jogar, mas sei que foi diferente. Fui feliz pelo gol e é só isso, né? O segundo gol na hora importante do jogo. A gente estava passando um pouquinho de dificuldade ali no começo do segundo tempo, né?
O gol entrou na hora certa, a gente teve um pouquinho mais de tranquilidade para terminar o jogo aí e conquistar os 3 pontos. Muito importante, a gente ganhou uma sequência muito forte, com 4 jogos fora de casa. Fizemos o primeiro tempo muito bem feito. O segundo tempo, a gente sabia que ele só tinha uma alternativa, que é tentar achar um gol e, consequentemente, o outro. A gente teve a oportunidade de ter aumentado com as chances escapadas, mas está de parabéns pelo que fez, pelo empenho, os atletas que entraram muito bem. Mas ter mais atenção nessa última bola para que a gente, se sofre um gol ali 2-1, poderia gerar uma situação desconfortável. Mas não foi isso que aconteceu, sinal também que a gente fez o que tinha que ser feito. O Nacional, Márcio, faz mais uma vez uma bela campanha, né? Está em segundo lugar e já está há algum tempo batendo na trave, né? Querendo subir para a elite do futebol mineiro. E agora está mostrando indício mais uma vez de que fez um planejamento, uma preparação para subir, né? O Nacional, que já era um time muito tradicional também no futebol mineiro, ficou muito tempo parado, voltou e voltou bem. Os 2, 3 anos aí que ele está no módulo 2, de fato, acabou batendo na trave. Aliás, quando o Tupinambás conseguiu o acesso, o Nacional estava muito bem, né? Acabou realmente perdendo essa chance também de subir com o Tupinambás. O Tupinambás subiu e o Nacional ficou, mas o Nacional agora, de fato, muito bem. E surpreendente também, Fernando, é a campanha do Pouso Alegre, né? Que realmente o time não perdeu nenhuma. O time ganhou 5, empatou uma. E justamente aquele empate com o Tupi na estreia, né? Sim. Quando a gente falava que para o Tupi foi um ótimo resultado jogando fora de casa. Desde então, o Pouso Alegre não perdeu nenhum jogo, só ganhou todos os jogos que disputou, está com 16 pontos. E o Nacional seguindo aí nessa rabeira também com 11 pontos na segunda colocação desse módulo 2, que promete aí esquentar, principalmente depois dessa parada. Vamos ver como os times vão voltar também para a sequência do campeonato. A federação determinou que os jogos do final de semana fossem com os portões fechados, né? E aí, Muriaé, o pessoal dá um jeitinho para assistir o jogo. Você quer ver, ó? O pessoal em cima do muro ali correndo, ó lá, para poder não perder a partida, né? Pelo menos não ter aglomeração, né? Não tá todo mundo junto ali, cada um tá numa ponta do muro para poder curtir a vitória. Tá mais de 1 metro distante um do outro. Pra quem vai abaixadinha lá, vai até outra ponta do muro desse jeito, né? Bom, o Nacional venceu, tá em segundo lugar, o Tupi agora tá na briga. A gente não sabe, gente, infelizmente, quando as rodadas vão voltar, mas como eu disse, a gente segue acompanhando e na quinta-feira a gente vai atualizando vocês na internet também, por meio do Facebook do Arena. Ô Márcio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, boa semana, viu? Boa semana, Fernando, estamos sempre juntos. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, continue ligado porque na sequência tem muita informação para você no Alterões Alerta, primeira edição. A gente se vê na quinta, boa semana, tchau, tchau. Arena Alterosa, oferecimento Prime Medical Center, sua vida com mais prazer.